Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História de vocês. E pessoal, a gente vai estar falando nessa aula de colonização portuguesa na América sobre dois aspectos importantes, sobre dois assuntos relacionados a isso aqui, né? Que são as chamadas invasões francesas e invasões holandesas. Galera, entendam, né? O Brasil foi, entre aspas, descoberto lá no dia 22 de abril de 1500. Os portugueses começam aqui o processo de dominação, iniciam a colonização em 1530, estabelecem as capitanias hereditárias, certo? Depois das capitanias hereditárias que não dá certo, eles estabelecem o governo geral, porém mantêm a divisão do território em capitanias, tá? E por que os portugueses fizeram esse processo de controlar o território brasileiro? Porque nesse contexto que a gente vai estar falando aqui, nós temos, né, lembra, quais são os países pioneiros nas grandes navegações? Portugal e Espanha. Porém, existiam já outros reinos, países no mundo que vão começar a ter um interesse pelo descobrimento de outros lugares. Exemplo, né, os franceses. Os franceses têm uma frase de um rei francês que diz o seguinte: eu gostaria de saber onde está o Tratado de Adão que divide o mundo entre Portugal e Espanha. Olha que frase interessante, né? Ele está criticando, quem disse que o mundo, né? Ele está criticando o Tratado de Tordesilhas. Quem foi que disse que o mundo tem que ser dividido entre Portugal e Espanha? Eu não conheço esse tratado, portanto eu vou invadir a terra que eu achar que tenho que invadir, se eu tiver condições de invadir. Nesse contexto que a gente tem, né, as invasões dos franceses aqui no território brasileiro e também as invasões holandesas. E sempre que a gente fala sobre isso aqui, sempre tem um aluno ou aluna que vai falar: professor, e se nós tivéssemos sido uma colônia desses outros países? Com certeza a gente teria sido melhor, né? Essa é aquela ideia clássica da síndrome do cachorro vira-lata, né? Que você acha que sempre, se você fosse dono de uma outra, se alguma outra pessoa fosse dono de você, você seria melhor. Não é assim que funciona. O brasileiro tem que entender que ele tem que buscar melhorar, não ficar querendo achar justificativa no passado para ser ruim do jeito que as coisas são, certo? É só uma ideia que de vez em quando vem o debate por aí, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui as invasões francesas e as invasões holandesas. Galera, os franceses invadem o Brasil, né? E invasão para o português, para o indígena, ele já estava sendo acostumado com o tanto de gente chegando aqui no território, né? Temos aqui a invasão da chamada França Antártica. O que foi isso? A região ali de Niterói, no Rio de Janeiro, né, foi invadida pelos franceses e ficou ali sob a posse desses franceses por aqui, quantos anos a gente tem aqui? 12 anos que os franceses vão dominar aquela região, tá? E como que acontece isso e qual o motivo de os franceses virem para essa região ali? Nós temos na Europa, durante esse período, um contexto da chamada Contra-Reforma. A Igreja Católica começou a perseguir pessoas que tivessem uma outra religião que não a Igreja, não a católica, né? E aqui a gente já passou pelo processo de reforma protestante, já tivemos o surgimento de novas religiões, né? E aqui na França nós teremos uma grande presença dos calvinistas. Os calvinistas são protestantes. E esses calvinistas começam a ser perseguidos pela Igreja Católica, tá? E graças a isso eles percebem: eu vou ficar vacilando aqui na Europa? Eu não, tem um monte de lugar disponível lá na América, vamos para lá invadir uma região. É isso que os franceses vão fazer. Claro, não é toda a França, um grupo específico de franceses que já eram protestantes calvinistas, né? Eles vêm para cá, invadem e ficam ali na região da Baía de Guanabara, liderados por Villegaignon, né? E aí eles fazem uma liderança com um grupo indígena que vivia naquela região, os tamoios, né? E por isso eles vão conseguir viver por bastante tempo na região do Rio de Janeiro. Alguns estudos linguísticos dizem para nós que a origem do sotaque do carioca ser um sotaque tão diferente dos demais, do resto do país, é por causa dessa colonização, desse contato com o francês que vai modificar a língua daquela região ali, tá? Só uma curiosidade para vocês, tá? E depois, lógico, em 1567, o Mendes Sá, que é um governador geral que vai estar comandando o Brasil, vai conseguir organizar um exército e vai expulsar os franceses aqui do nosso território, tá? Existe um filme disponível gratuito, acho até no YouTube, chamado Brasil Vermelho, que fala sobre esse período aqui da chamada França Antártica, que os franceses vão invadir o território brasileiro, né? Continuando, pessoal.
Além dessa invasão da França Antártica, também temos a invasão da França Equinocial. É uma invasão que dura menos tempo, né? 3 aninhos, eles invadem o Maranhão, fundam ali algumas cidades importantes, tá? E logo eles são expulsos ali por um acordo feito com os portugueses em 1615. Ocorre essa expulsão dos franceses lá daquela região, beleza? Continuando, além dos franceses, nós temos a invasão também dos holandeses. Quase a gente nunca fala dos holandeses, né? Em aspectos de história. Vamos ver um pouquinho aqui o que estava acontecendo, galera. Entre os anos de 1580 e 1640, Portugal e Espanha vão passar por um período chamado de União Ibérica. O que é isso? Foi um período da história em que ocorreu a união de Portugal e dos espanhóis. Pelo qual motivo? Existia um rei português chamado Dom Sebastião. Esse cara, ele era um cara, foi criado numa família muito tradicionalista, ultracatólica mesmo, e ele tinha um ódio gigantesco aos muçulmanos. E ele dizia, quando eu me tornar rei, ele já era da linha de sucessão, né? Quando eu me tornar rei, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é terminar de tirar esses muçulmanos do norte da África. Os muçulmanos já haviam sido expulsos de Portugal. Só que tinha muçulmanos no Marrocos, no norte, ali no noroeste da África. E esse cara decide que quando ele se tornasse rei, ele ia guerrear com os mouros, né? E aí é isso que ele faz. Ele se torna rei e vai realmente organizar um conflito para ir batalhar contra os muçulmanos lá no Marrocos. Então ele chega no continente africano e ele vai junto com as tropas. Tá? Ele queria matar muçulmano, era um dos desejos que ele possuía. O que acontece? Ele acaba morrendo no meio desse conflito, o corpo dele sumiu, ninguém sabe o que aconteceu. Né? E quando o corpo de alguém que morre some, surgem lendas ao seu redor. Né? Por exemplo, a lenda lá do Hitler, que o Hitler morreu, não se suicidou num bunker lá na Europa, ele se matou aqui na Argentina, por exemplo, só porque ninguém tem o corpo dele para provar. Enfim, com o rei Dom Sebastião, é algo que acontece semelhante a isso. O que vai acontecer? A galera fala, Dom Sebastião não morreu, ele ascendeu aos céus, ele foi chamado ele recebeu um chamado divino e por isso ele foi levado aos céus. E aí a partir disso surgiu inclusive uma religião chamada de sebastianismo, que até hoje está aguardando o retorno de Dom Sebastião. Parece piada, mas o pior é que não é, tá? E esse Dom Sebastião morreu, depois na linha sucessória dele, quem assumiu foi um seu tio, que era padre e já era bastante idoso. E como ele era padre, ele não tinha filhos. Como ele já era idoso, ele morreu rápido. Ele morreu e o trono de Portugal não tinha ninguém para assumir. E aí, por meio de alguns acordos políticos, vamos escrever aqui para ficar mais didático para você. Então a gente tem aqui Portugal e Espanha. O rei de Portugal morreu e não tinha uma linhagem muito próxima para assumir o trono. O trono não podia ficar vago. Acontece, então, que o trono de Portugal cai nas mãos dos reis espanhóis. Por isso a gente vai ter a chamada dinastia filipina, a dinastia dos Filipes, certo? E aqui ocorre a união de Portugal e Espanha. Essa união recebe o nome de União Ibérica, é lógico, são os países da Península Ibérica, por isso ela vai receber esse nome, tá? Quanto tempo dura isso? De 1580 a 1640, tá? Professor, mas a gente estava falando de Holanda, aí você foi falar de Portugal e Espanha. Sim, a Espanha dominava algumas províncias dos chamados Países Baixos. Uma dessas províncias, dessas 7 províncias que existiam, né, era a Holanda. A Holanda era influenciada, controlada politicamente pela Espanha. O que vai acontecer? Nesse exato momento que a gente vai ter o processo da União Ibérica, um ano depois, os holandeses vão conseguir a sua independência. Os holandeses, por meio lá de um tratado, né, nós temos aqui a independência holandesa acontecendo em 1581. Desses Países Baixos, o principal que a gente tem então é a Holanda. E o que isso tudo tem a ver? Galera, Portugal produzia algo muito rico, muito importante para a época, que era o quê? Açúcar. Olha só o raciocínio lógico se desenvolvendo para você. O açúcar produzido pelos portugueses não era refinado aqui no Brasil e nem pelos portugueses. Os portugueses vendiam esse açúcar que era produzido no Brasil para os holandeses. Esses holandeses refinavam o açúcar e revendiam pelo continente europeu. É isso que acontecia.
E em 1581, a Holanda se transforma independente. Só que agora, presta atenção, agora, galera, Portugal e Espanha estão unidos no processo de União Ibérica. O que os holandeses fazem? Perdão, o que os espanhóis vão fazer? Holanda, vocês querem a independência de vocês? Beleza, pode conquistar a independência. Só que lembra aquele açúcar que vocês compravam de Portugal? Agora vocês não têm mais acesso a isso. Então, os espanhóis vão cortar esse acesso do açúcar português para os holandeses. Os holandeses vão ficar quietos? Não. O que os holandeses fazem então? Aqui nesse processo, os holandeses vão invadir Pernambuco. Por que os holandeses invadem Pernambuco? Porque era a principal região produtora de açúcar do Brasil. Os holandeses falam, beleza, a gente não vai ter acesso a esse açúcar produzido por vocês? É aí que vocês se enganam. A gente vai direto na fonte. Vamos lá nós mesmos produzir. E aí eles vêm e invadem Pernambuco, tá? Nós temos aqui dois processos, dois momentos de invasão do Brasil, feito pelos holandeses. Viram o raciocínio, tem uma relação direta nesse assunto, né? E então os holandeses criam primeiramente a chamada Companhia das Índias Ocidentais. É uma empresa privada que vai fazer a colonização. Primeira tentativa em Salvador, não deu certo, né? E uma outra tentativa que a gente vai ter, a chamada invasão de Pernambuco de 1630 a 1654. É um processo que demora 24 anos, né, que dura 24 anos, e vejam que nesse meio termo também Portugal já saiu do processo de União Ibérica, tá bom? E aqui a gente vai ter o desenvolvimento, o domínio do Nordeste brasileiro, produtor de açúcar, pelos holandeses, né? Claro que a gente tem inicialmente uma resistência do Arraial de Bom Jesus com o Calabar, que inclusive está presente numa música do Chico Buarque, esse processo aqui, né? E o ponto importante que a gente tem é o governo do João Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau vai promover o embelezamento da região ali do Nordeste brasileiro, né? Temos o desenvolvimento do Recife, vem algumas expedições científicas para o Brasil holandês nesse período, né? Lembrando, o Maurício de Nassau ele era um representante da Companhia das Índias Ocidentais. Se você já foi para o Recife ou mora no Recife, o processo de embelezamento que teve ali, ou aí, foi promovido pelo João Maurício de Nassau, tá? E aí temos também o seguinte, o João Maurício de Nassau quer ter uma boa vizinhança com os seus moradores daquela região, com os colonos. O que ele faz? Promove empréstimos para os senhores de engenho construírem grandes engenhos de açúcar, tá? E nisso ele fala o seguinte, pode ficar tranquilo, depois quando vocês puderem vocês pagam. E aqui a gente vai voltar depois. Também impõe a chamada tolerância religiosa. Galera, a primeira sinagoga das Américas, o primeiro templo religioso dos judeus de todo o continente americano, foi construído aqui na região do Brasil, né? E durante um processo de crise do açúcar, o João Maurício de Nassau retorna para a Holanda, né? Acontece a queda do preço do açúcar, e aí aqueles empréstimos que eu falei para vocês agora há pouco, que o Nassau tinha feito, que eles falavam que não ia ter prazo para cobrança, eles começam a cobrar exatamente agora. E aí o Nassau não gosta disso, retorna para a Holanda, né? E aí, graças a essa queda do açúcar, começam a cobrar as hipotecas. O Nassau entrega o cargo, tá? E ocorre uma insurreição, uma revolta de colonos portugueses e indígenas de 1645 a 54 para conseguir expulsar os holandeses do Brasil. Aí você pensa, agora deu tudo certo, né, professor? Expulsamos os holandeses, agora deu boa. Pois é, os holandeses, nesse processo que eles ficam no Brasil, eles aprenderam todas as técnicas de produção do açúcar. E eles aproveitam essas técnicas que eles aprenderam e se deslocam para uma outra região, né? Para a região do Caribe, na América Central. E ali no Caribe eles vão produzir um açúcar melhor do que o açúcar português e um açúcar mais barato do que o açúcar português. Graças a isso, nós temos uma crise do açúcar acontecendo no mundo nesse período. E outro detalhe importante, uma parte dos holandeses, né, os judeus que viviam ali naquela região do Recife, quando foram expulsos, sobem um pouco mais do que a América Central e acabam fundando uma cidade chamada de Nova Amsterdã, né, que depois deu origem à cidade de Nova York. Então, os holandeses expulsos do Brasil fundam a cidade de Nova York. Beleza, galera? A gente fecha aqui então essa nossa aula sobre invasões francesas e invasões holandesas, ok? Eu sou o professor Juliano, até a nossa próxima aula, um forte abraço para vocês e tchau!